Bom, estamos aqui para mais um nosso webinar, tá, de 2021. É um webinar para nós muito importante, tá? Então estejamos hoje, espero que esteja todo mundo bem, tá? Estamos aqui hoje com a nossa querida convidada, tá? A doutora Beatriz Lúcia Bisotto. Por que é importante? Porque foi uma pessoa que o ano passado teve um trabalho muito grande, foram mais de 16 webinários, a gente conversa esse ano, então, deixa eu ver aqui, com esse trabalho que vem fazendo, tá, junto com a GEL, que é um trabalho muito bacana, conquistado justamente porque que ela vai nos contar um pouco dessa história, que é sair do analógico e entrei para o digital. Porque conversar com o outro lado do mundo, que nem nós estávamos falando agora há pouco, ela teve 3, pessoal, um pouquinho, então agradeço muito de coração. 3 webinars anteriores, porque são em média de 11, 12 a 8 horas o fuso horário de diferença, então trabalhamos à noite e madrugada aqui para poder ver dia do outro lado do mundo. Então, assim, ó, é um prazer ter uma pessoa dessas junto conosco, podendo ouvir o que nós vamos ouvir sobre essa mudança que foi grande, tá? Ela também é professora no Centro Universitário Unifavest, então seja bem-vinda, professora, muito obrigado. Esse ano o tema nosso, por isso também é fantástico, a gente está trabalhando nisso, é o webinar e o impacto na disseminação do conhecimento. Ambos somos professores e ela está fazendo um trabalho muito grande, estava com os meninos agora, os jovens, agora há pouco, e ela vai então nos contar, né, deixei o sinal analógico e partir para o mundo digital. Tá? Pode nos contar aí a média de tempo aí do nosso webinar é mais ou menos 25, 30 minutos, então sinta-se à vontade, depois a gente volta para um bate-papo. Tá, ok. Obrigado, Marco. Obrigado por ter me convidado. Eu sempre digo que a Covid tem os seus pontos negativos e pontos positivos, né? A gente precisa saber usar os negativos e os positivos também. E o Marco é uma das pessoas que a Covid me proporcionou. Não conheço pessoalmente, mas conheço através de um grupo de WhatsApp que a gente tem, de pesquisa e tal. E o Marco foi uma pessoa que eu conheci, então a gente desenvolveu uma amizade graças à tecnologia, graças às coisas Verdade. que está acontecendo. Então eu digo graças à Covid, porque se não fosse a Covid, estaríamos num mundo totalmente à parte, vivendo talvez no mundo analógico ainda, né? Então por isso que eu digo, né, que eu saí do mundo analógico e parti para o mundo digital. Ah, Marco, então eu não sei se eu Sim. posso começar a apresentação. Pode. Vou te passar aqui o host, eu acho que co-host, para que tu possa botar no ar ela. Compartilhar, né? Isso. Aí eu só tenho medo que enquanto estiver apresentando eu não ouça algumas pessoas para entrar, né? Daí você libera Eu também? libero, eu libero. Tá, Dudu ok. está comigo, eu e o outro, eu e o Kalel estamos controlando aqui Tá, sem problema ok. nenhum. Tá bom. Obrigada, De Marco. nada, menino. Só me diga quando você Tá estiver ativo, já. tá ativo. Pode ir já, tu já tá com o controle aí. Já tô com o controle na mão? Já estamos vendo o teu desktop, tuas imagens. Tá. Tá, pode ir. Então, né, como eu já havia falado, muito obrigado, Marco. É uma honra muito grande poder estar aqui com você, compartilhar um pouquinho do conhecimento. O conhecimento não nos pertence de forma nenhuma. E quando a gente guarda ele, ele não serve para nada, tá? Então aqui também coloquei, não é um, como é que a gente diz, uma autoafirmação de colocar as fotos também, mas é também uma forma de expressar. Deixei o sinal analógico porque antes eu não fazia nem selfie, que eu não gostava disso. E a partir daí eu passei a fazer as minhas fotos também, eu mesmo, e passei a gostar dessa arte de fotografia. Então deixei o sinal analógico e parti para o mundo digital. Isso é uma longa história, e assim, só para dar uma introdução, também está sendo escrito um livro sobre isso, né? Sobre essa questão do sinal analógico que eu parti.
para o sinal digital, está sendo escrito um livro por várias pessoas. E assim, eu jamais pensei que um dia eu fosse dar esse título numa palestra, que ele fosse repercutir e que pudesse causar como é que eu vou te dizer? Algum interesse em alguém querer ouvir, né? Mas eu vi que sim. E aí, quando eu digo assim também, para as pessoas, às vezes, as pessoas ficam até meio chocadas. Quando eu digo, eu sou um ser inédito, Verdade. né? Sou um ser inédito. Aí as pessoas, como inédito? As pessoas já vão fazer uma outra pré-leitura. Eu digo, eu nasci no século passado, no milênio passado, né? Eu passei por todo esse processo e estou aqui, né? Então, por isso que eu digo, eu sou um ser inédito, claro, né? Eu venho aqui, passei todas essas gerações, que essas gerações que estão vindo hoje, com certeza, não vão conseguir fazer isso, né? Então, passei por todo esse processo, ok? Então, foi só para contextualizar um pouquinho, né? Então, assim, como eu já falei, o Marco também falou, então, realmente, eu sou desse tempo aqui, que eu ia para a escola e a gente apontava os lápis, era esses lápis que a professora levava para a escola, e você tinha o respeito máximo pelo professor, o professor era o Deus, né? Que para você pegar um lápis de cor, era só a professora que tinha esses lápis de cor desse modelo, era exatamente assim que tinha esse globo, me lembro muito bem, em cima da mesa do professor, né? E a gente, para conseguir um lápis desses, era muito orgulho, então não era qualquer aluno que conseguia um lápis emprestado do professor, né? E os lápis realmente eram apontados assim, a gente apontava com estilete, com faca, né? E por sua vez o professor nunca deixava a gente pegar na mão porque era muito perigoso, né? Isso me lembro muito bem. Então isso, para vocês, para os jovens que estão vindo hoje, vão achar, meu Deus, isso aqui é utopia. Não é utopia, é verdade, eu passei por isso. Então, assim, só para contextualizar um pouco a minha vida, né? Então, eu vivia numa aldeia que não tinha, assim, as pessoas mais próximas, eu tinha que andar 40, 50 minutos para encontrar os próximos vizinhos, né? Então, era, assim, tudo muito longe, longe da escola, tudo muito longe, né? A Sim. família era muito pobre, né? Os homens da família sempre foram criados para o negócio, cultura italiana, então homens para negócio, mulheres para o lar. Então era esse tipo de informação aonde eu fui criada. Então, se alguém deveria sair para estudar um dia, seriam os homens, porque eram para negócios. Tinham que buscar negócios e as mulheres para o lar. Então, essa foi a cultura aonde eu me criei. Então, né, então a única experiência de infância que a gente tinha era de quando em quando, né, ter umas brincadeiras com primos, que eram os que a gente tinha mais próximo. Mas assim, imagina que você tinha que andar 40, 50 minutos para chegar aos mais próximos, né? E eu fui alfabetizada somente aos 12 anos. Até os 12 Bah, anos, se fosse hoje, os pais iam para a cadeia, né? Mas eu fui alfabetizada com 12 anos. A minha irmã mais jovem foi alfabetizada antes de mim, porque eu sempre, assim, meu pai fazia a gente levantar de madrugada para aprender o alfabeto, o ABC, que a gente chamava na época. Eu odiava acordar cedo. Eu cansava de apanhar porque eu não aprendia. E pelo fato de eu não aprender o alfabeto, era subentendido que eu não tinha inteligência, que eu não tinha capacidade de ser alfabetizada. Então eu ficava em casa, minha irmã foi estudar e eu não fui. Não fui, fiquei em casa. E aí eu chorava muito e eu apanhava, então é óbvio que você já levantava com aquilo que o teu ouvido trancava, você não queria mais ouvir nada, não aprendia. E graças à minha avó materna, que Deus a tenha, que admiro muito, foi ela que disse um dia assim, mas vocês já experimentaram colocar ela na escola, ver se ela aprende ou não aprende? E aí, como era tudo muito longe, a minha irmã morava com os avós. Daí, quando chegou no ano seguinte, a minha avó disse: Não, eu só aceito ela ficar aqui se as duas vierem, senão eu não aceito. E foi aonde meu pai, para poder minha outra irmã estudar, me deixou aí. E aí foi aonde eu, né, comecei a estudar e fui. Então, com 12 anos, foi aonde eu fui alfabetizada, né? Então, como, né, se eu fui alfabetizada aos 12 anos, imagina que com 20 anos eu casei. 20 anos era.
A época do ou você casa, né? Era aquela coisa assim que era as sete maravilhas do mundo, era o casamento, naquela época, né? Com 22 anos tive a minha filha Gabriela, né? E aí começou a minha vida do lar, porque eu já fui criada com aquela ideia de que eu era para casa. Então eu fazia serviços de artesanato, coisas do de casa. Mas eu sempre tinha um sonho que eu queria, que eu sempre dizia que eu ia me graduar, nem que chegasse aos 100 anos, mas eu ia me graduar um dia, né? Mas era um sonho. Então, 14 anos depois que eu me casei, eu voltei a estudar. Eu voltei a estudar, né? Porque a minha filha chegou para mim um dia e disse assim, perguntando, estava pedindo auxílio na escola, né? E ela disse assim, mãe, ela disse, eu não estou conseguindo fazer isso, eu preciso de ajuda. Eu olhei, eu não sabia, eu só sabia 2 e mais 2, não lembrava mais de nada, né? Fui alfabetizada com 12 anos, aos trancos e barrancos. Aí eu fiquei com vergonha, porque ela começou a chorar e disse assim, porque para ela tamanho era sinônimo de conhecimento. Ela disse, mãe, se você desse tamanho não consegue me ajudar, imagina eu. Aí eu disse, É não, verdade. eu tenho que voltar a estudar. E eu tinha uma amiga minha que ela sempre dizia, comadre, ela me dizia sempre assim, também está numa outra dimensão, que Deus a tenha. Ela disse, você precisa estudar, você é uma pessoa inteligente, você tem que tirar essa coisa que você foi criada, você precisa estudar. E ela ficando naquilo, eu estava na praia, ela me ligou, ela disse assim, olha, eu fiz a tua matrícula no colégio onde eu sou diretora. Quando você chegar na segunda-feira, você passa aqui para assinar. Eu, oh, tudo bem. Né? Fui lá, cheguei, fui lá, fiz a matrícula, assinei tudo, né? E foi aonde, 14 anos depois, eu voltei a estudar, né? E aí eu percebi que a vida é uma engrenagem, que tudo tem que estar acontecendo de forma onde as coisas vão acontecendo, tem que girar de forma contínua. Que tu não pode parar etapas, eu não posso fazer isso e parar. Tem que ser de uma forma contínua. E às vezes você tem que ouvir pessoas de fora, porque você até pensa, mas você tem a tua mente tão bitolada numa situação que você não consegue ver outra dimensão, né? Então aquela coisa assim, os serviços do lar e artesanato estavam incutido na tua cabeça e tu tinha que seguir aquilo, mas não era bem assim. E aí, em função da minha filha, um apelo de um filho, a gente suplanta o marido que diz assim, mas para que estudar? Eu tô te sustentando, aquela coisa assim, né? Não, não é isso. A minha filha está pedindo, sabe? Então, vamos lá, eu vou estudar. Não foi fácil. Imagina, eu passei um ano pagando professor de matemática, porque eu não lembrava mais de nada. Eu tinha que Sim. voltar, mas eu tinha que suplantar essa barreira que eu tinha, né, de voltar. Então, imagina eu, velha, no meio praticamente de adolescentes, de jovens, né? E eu tive que superar essa questão. Ou eu me comportava como uma pessoa velha, rabugenta, ou eu entrava na linha dos jovens. Aí eu fiz a opção de partilhar na linha dos jovens, né? Tipo, não, eu vou entrar na linguagem dos jovens, eu vou, né, essa coisa que é o caminho mais fácil, porque eu era um ser inédito no meio daquela multidão. Então, se eu sou um ser inédito, preciso trabalhar com os outros, né? Então, você vai deixando coisas, assim, tu vai tendo rejeição da família, que diz, olha, não tem necessidade, isso não é normal. E aí você vai indo, sabe? Tu vai se moldando. Não é fácil, tu não tem apoio, você acha, assim, as coisas são tudo muito difíceis, né? Mas Concordo. tu vai tendo que suplantando essas coisas. Aí eu fiz o meu segundo grau todo, aí tudo bem. Aí, inclusive, meu esposo, toda a família diz, não, agora ela vai parar, né? Imagina, nunca. Não para. Aí eu já fui para a graduação, né? Fui para a graduação, fiz um ano de pedagogia. Eu digo, não é isso que eu quero algo assim que me. É outra coisa, não é isso. Imagina eu lá perto, lá já bem velhinha,
trocando de curso. Um ano depois fiz vestibular de novo, fui para um curso que daí, não, agora me encontrei. Ralei pra caramba, porque o curso era muito difícil, né? Mas fui embora. Aí terminei o curso, não, aí vai lá, vai parar. Não, não vai. Aí fui para especialização, aí terminei uma especialização de controladoria, não me ative, digo, não, mas eu quero entrar nessa coisa de políticas de governo, estratégias de governo, eu quero conhecer um pouquinho mais disso. Entrei para a DESG, que é uma associação dos diplomados da Escola Superior de Guerra. A única mulher no curso. Lá estava eu de novo. Assim, quando eu cheguei, era para homens e mulheres, né? Eu fui. Lá fui eu, né? Imagina a barreira no começo. Lá vai, né? Mas na minha simplicidade, fazendo as minhas coisas, com política de boa vizinhança, né? Conversando com todo mundo, tentando entender. E fui para essa. E quando acabou o curso, para minha surpresa, eles tinham uns requisitos, né? De pontuação, de assiduidade, de nota, de TCC, todas essas coisas. Eu fui a pessoa que teve a melhor nota, média, melhor nota, melhor desempenho em todos os quesitos, e eu fui homenageada. Fui a pessoa que recebeu medalha, prêmio de honra, que tinha atingido todas as metas de todo o curso. Então, eu não cabia dentro de mim, né, de felicidade. E eu já tinha superado toda aquela barreira inicial, mas, enfim, fomos lá, né? Aí então, todo mundo tranquilo. Não, agora acabou. Não, vai para o mestrado, né? Lá vai. Daí começa a viagem, viaja 3 horas de ônibus, morava em Caxias, chegava toda molhada, pegava o parada de ônibus, todas essas coisas que as pessoas acham assim que você não passa, só quem passa por isso. Você passa fome, você passa frio, você ouve piadas da família, você ouve tudo. O que você quer na vida? O que tu vai querer? E essas coisas. E aí isso vai se extirgando, isso que vai te dando. E as pessoas não entendiam que essa objeção que eles colocavam era o ânimo que eu precisava. Eu precisava enfrentar esses desafios, porque é com desafios que eu me movo. Se eu não tenho desafio, para mim não tem graça. Então, é uma coisa assim, parece que é uma necessidade do desafio. E aí foi, né? E aí foi indo, né? Os trabalhos, né? Aí eu entrei para a faculdade, viajava todas as noites, ia e voltava todo dia, porque a faculdade, essa Facvest, é num outro estado, é Santa Catarina, eu ia e voltava todo dia. No começo eu só dava aula para ciências contábeis, depois fui para administração, engenharia de produção, as disciplinas que eram inerentes à área de contabilidade, né? Mas lá estava eu, ia e voltava todo dia. Chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, quando dava tudo certo. Estava eu viajando. No final, eles me chamaram para trabalhar nos cursos EAD também. Então, eu trabalho hoje no curso presencial, que era na época presencial, e no EAD. O EAD desenvolvia provas, a elaboração de provas, elaboração de conteúdos para 3 cursos. E aí foi indo fui ampliando o meu leque, né? E aí, eis que em março, como a gente diz, deu a pandemia. E aí, essa coisa que entrou, socorro, sinal é analógico ou digital, né? E eu sou desse tempo aqui, que as fotos eram assim, me lembro muito bem, que se batia foto desse jeito, o fotógrafo era exatamente assim. Eu sei que vai causar um monte de espanto com um monte de gente, mas era bem desse jeito. Então, era analógica mesmo. Eu ia para a sala de aula com quadro, com livro, né? Com coisas, brigava com os alunos por causa do celular, porque eles não prestavam atenção, e lá ficava eu com tendinite escrevendo no quadro, e que não sei o que, aquela coisa toda, explicando, fazendo gráficos, né? Porque era assim. Então não era eu, como é que eu vou dizer? As universidades, a metodologia de ensino, ela estava há 100 anos atrás, né? E a metodologia nova já estava ali, mas ninguém se atrevia de quebrar um paradigma, porque tem que quebrar um paradigma, tanto de professores, quanto da parte de administração, quanto da parte da universidade, quanto dos alunos, porque você muda. Então, se falava muito que tinha que mudar, mas ninguém tinha coragem de mudar. E a pandemia veio e em 24 horas ela fez mudar tudo, né?
E se ela fez mudar tudo, olha como é que ficou a cara essa da Beatriz, né? Eu era analógica de caneta, aqui, ó, Marco, ainda continuo de agenda, né? Então, assim, foi um momento de pânico, realmente, porque eu dei aula até a quarta-feira, cheguei em casa de noite, tinha um decreto que fechava tudo. No dia seguinte, a universidade mandou um decreto para nós, que ia fechar tudo, que eles iam tomar providências, e aí começou. Eu não parei nenhuma semana, porque na semana seguinte eu já estava dando aula. Veio as instruções para você dar aula remota, nunca tinha dado uma aula remota, não sabia como acessar, não sabia o que era, quase morri naquela semana, né? Mas, enfim, como eu digo assim, foram momentos terríveis. O que eu vou fazer na frente de uma câmera? Eu não quero isso. Eram questões assim que eu dizia, eu vou desistir, acabou, realmente, todo mundo tinha razão, de 14 anos atrás, quando eu voltei, todo mundo tinha razão, eu tinha que ficar lá fazendo artesanato mesmo, eu tinha que ficar cozinhando, eu tinha que lavar louça, né? Foram momentos assim que... Mas aí eu penso assim, para mim desistir de uma coisa é sinônimo de morte. Eu não posso desistir. Se eu desisto, para mim, é sinônimo, é para mim. Eu não estou desistindo para os outros, é para mim que eu estou desistindo. Então eu não posso desistir. Eu vou às últimas consequências. Como eu digo, eu posso quebrar a cara, literalmente, mas eu tentei. Eu prefiro me arrepender de ter tentado do que me arrepender de não ter tentado. Lá fui eu, né? Dando aula, tentando, entrei na sala, não tinha um aluno, eu não sabia o que fazer, não sabia o que mexer, não sabia, né? A gente foi adestrado em 3, 4 dias, como eu falo assim, a gente foi adestrado a utilizar tudo. Alguns pegam rapidamente, outros não, né? Mas estava eu com essa cara, assim, sem saber o que fazer, o que eu vestia, o que eu não fazia, como que eu ia fazer, né? Então, o que eu pensei neste momento? Uma pergunta, né? Como eu disse, aqui ainda eu coloco, uma pergunta veio com certeza. Será que realmente é isso que eu quero? Aí o estresse, eu não via a hora que chegasse a hora da aula para acabar. Aí eu dormia quando acabava a aula e dizia, acabou. Aí quando eu acordava, eu queria que chegasse de noite, logo, rápido, para mim poder acabar aquele estresse para acabar a aula. Então era uma rotina. Mas daí eu pensei, poxa, mas não pode ser isso, eu não posso desistir, não posso continuar nessa situação. Aí o que entrou? A persistência, a perseverança, a tenacidade foram as estratégias que eu usei. Então, cada uma delas, persistência, perseverança, né? Então, vamos melhorando, vamos fazendo as coisas. Eu tenho que controlar esse estresse, afinal de contas, esse é meu trabalho. Eu quero isso, então esse é meu trabalho. Então, essa foi alguma das coisas que eu sempre digo, ó, persistência, perseverança e tenacidade. São fatores fundamentais para qualquer coisa que tu faça. E aí, a partir deste momento que eu continuei, assim... Aí foi, né, tu tá nessas redes sociais, nessa mídia, quando veio o primeiro convite para mim fazer uma palestra internacional. A minha primeira palestra internacional foi em maio de 2020. Foi um convite através do professor Pancage, que ele é da FAI, que é uma instituição internacional, para mim falar. Eu não falava inglês, eu aceitei o convite, aceitei. Aí, quando ele me falou o tema, que era para falar sobre o sistema de educação no Brasil, ou as estratégias que a gente teria usado na educação para suplantar essa questão da Covid e tal, eu pensei, poxa, também eu tô, né? Eu acho que eu superei. Eu pensei, não, tô ok, superei esse desafio, vou aceitar e vou falar, vou sim. Aí eu disse, professor, mas eu não falo inglês. Mas você consegue fazer os PPT em inglês? Consigo, sim. Mas eu pensei que fazer os PPT em inglês era o suficiente. Sim. Mas eu, como já tinha aula de inglês, né, com a professora Renata, eu liguei para ela de noite, Renata, você pode me acompanhar? Assim, posso, que hora? Eu errei quase numa hora na conversão dos horários, né? E foi assim um estresse. Aí começou a apresentação, eu coloquei o meu PowerPoint em inglês e comecei a falar português. E a Renata não chegava. E ele, Lúcia, please, speak English. Ai, senhor. E naquilo a Renata chegou. Daí eu sei que a gente resolveu a situação. Eu apresentava em inglês, né?
Aí ela não lia meu PowerPoint, porque eu acho ridículo você apresentar um PowerPoint em inglês. E Isso. aí a outra pessoa lê tudo o PowerPoint. A pessoa que está do outro lado sabe ler, né? Subentende-se Sim. que a pessoa sabe ler. Eu acho ridículo. Então, o que, que a Renata fazia? Ela só comentava, falava, aquilo que eu comentava que não estava no PowerPoint. Tá? Então, só aquilo. Então, ficou legal. Eu Ficou sei que legal. terminou a palestra, eles adoraram, gostaram do todo o esquema que eu utilizei, da experiência que eu levei da faculdade, do que nós tínhamos usado na faculdade, a estratégia que a gente teve, né? Que a faculdade reagiu rapidamente, adotou uma estratégia boa, porque já tinha os cursos EAD que elas utilizavam, só fizeram uma readequaram, enfim, Readequação. a readequação para online. Então foi rápido, menos de uma semana a gente estava com todo mundo em aula online, né? Então isso foi uma estratégia que causou uma certa curiosidade para eles. Eu sei que no mesmo mês eu já fiz uma segunda palestra para o Paquistão, já veio uma terceira no mesmo tema, foi 3 palestras seguidas no mesmo tema, né? Então foi ali onde eu percebi que eu poderia, que aquele pouco conhecimento que eu tinha era importante para o outro lado do mundo, e que mesmo com a dificuldade que eu tinha de linguagem, e eu tinha arrumado uma forma que dava para a gente se comunicar com o outro lado do mundo, e que se esse conhecimento que nós tivemos ali ficasse parado, outras pessoas não poderiam utilizar. E que para nós foi uma grande honra, para a universidade também, de poder fazer essa diferença, e para os outros de poder aprender o que nós estávamos fazendo. Então, assim, acho que esse conhecimento não pode ser parado, a gente tem que Perfeito. compartilhar. E aí foi, né, a primeira palestra que eu tive, né, foi num congresso internacional, onde teve, depois dessa, né, a espiritualidade na educação, eu propus esse tema, causou uma certa, como é que eu vou dizer assim, um certo impacto, porque as pessoas confundiam espiritualidade com religião, com uma série de outras coisas. Na universidade o pessoal ficou, espiritualidade? Eu expliquei, não, espiritualidade é assim, assim, na educação, todo esse contexto. Mas levou 15 dias para assimilar a ideia, né? Então essa foi minha primeira webinar que eu organizei, né, que foi a espiritualidade na educação. A importância dela. Depois veio a inteligência artificial, depois foi feito um convênio, o primeiro convênio com a universidade fez com a Índia. Então, assim, eu me sinto muito grata por isso. Acho assim que não só eu não ganhei nada, não ganho nada com isso, mas a satisfação de poder proporcionar para outras pessoas esses convênios, outras pessoas, outros professores, outros alunos, de poder compartilhar isso é muito grande, né? E Sim. aí, quando eu digo assim, que felicidade é gratidão, e a felicidade é algo assim que é uma continuidade, é como se fosse uma roda gigante, ela precisa ter cuidados. Então, você pode estar feliz, mas ela precisa de uma série de coisas, né? E também, quando eu digo assim, eu não sou nada, lembre que cada gota de água forma um oceano, e cada gota de água forma um oceano. Isso. Então a gente vai fazendo toda a diferença, né? E tudo precisa ser bem planejado. Então você precisa planejar e aquilo que eu disse atrás, né? E que as pedras sempre vão existir no caminho de todos. Cabe a nós utilizarmos ela da melhor forma. A forma que a gente lhe convier. Uns vão usar para tirar nos outros, outros podem usar de caminho para, né? Outros podem usar de caminhos, de passagem, de degraus para ir e ver mais longe, né? E eu sempre digo que números são somente para contar. Então, quando as pessoas dizem, qual é a tua idade? Eu digo, o que é a tua idade? A tua idade é um número serve para contar. Então, quando a pessoa se atém à idade, a pessoa não tem. Números, idade é um número, vai num documento. A idade é o quê? É a tua inteligência emocional. E você tem que ter essa capacidade de inteligência emocional. Então, a vida é um jogo. Tudo é jogado. Então, você precisa ter todo esse contexto para poder seguir. Mas sempre vai ter alguém que vai dizer, você é de sorte. Eu vou dizer, sim, eu sou de sorte. Sou. O conhecimento não me pertence.
né? Eu sou de sorte porque o conhecimento não me pertence, eu consigo passar para os outros. E também nunca pensar que é impossível, né? A humildade é o fator principal. Se disserem que você é incapaz, faça de conta que você acredita neles. Né? Faz de conta. Se brigarem contigo, deixa eles brigarem. Problema deles. A gente olha, eu não estou brigado contigo, o problema é teu. Se bater na tua face, eu sempre digo, você tem dois lados, ofereça o outro. E daí quando você oferece o outro, a pessoa tem tempo para pensar. Né? Mas nunca, nunca deixe de agradecer por tudo. Seja ele bem ou mal, tudo você tira uma experiência. E se não tiver nada para oferecer para uma pessoa, ofereça um sorriso. Né? Isso é o que eu mais adoro na B, ela sempre está sorrindo. Então, eu sempre digo, o antes e o depois, né? É como um cabelo. Você tem que saber o analógico, o digital, o antes e o depois, né? E aí, graças a Deus, a todo esse movimento, essas coisas, em outubro do ano passado, eu estava numa palestra que eu estava, né, que eu fiz na FacVest, num internacional também. Eu fiz uma apresentação ao qual eu fiz um contexto contexto econômico dos reflexos econômicos da Covid. Eu peguei 2 continentes, asiático e europeu, né? E eu fiz esse contexto econômico e tanto eles, eu fiz um comparativo, né? Mas eu tinha dados, muitos dados, muitos dados mesmo, e eu apresentei nesta conferência. E aí tinha uma pessoa que estava nessa conferência e me chamou. Ela disse, eu gostei muito dos teus dados, eu gostei muito da tua forma, como você apresentou os dados, como você está. Ele disse assim, foi a primeira apresentação que eu vi que tem dados concisos e que tu possa fazer essa comparação. Aí no dia seguinte ele me chamou no Face, eu reconheci aquela pessoa que estava no evento ontem, ok? Aí ele disse, olha, nós somos de áreas antagônicas, mas como eu gostei da tua apresentação, se você não se importar, me passar o teu currículo, eu encaminho para os meus colegas que são da tua área, né, tal. E aí caiu na mão do Single, né, que é o presidente internacional da GEL, e a gente começou a conversar. Aí a pergunta que ele me fez assim, né, tá, começamos a conversar, ele deu as boas-vindas, ele disse assim, o que você acha dos profissionais do século XXI? Aí eu comecei a falar, bom, profissionais do século XXI não existe. Eu disse para ele, nós estamos carentes de professores, de gestores, de jovens, de adultos, de trabalhadores, de tudo. Nós estamos carentes de profissional do século XXI. A pandemia está ali e ninguém sabe o que fazer. Nós paramos, nós estamos aqui, ó, nós estamos há 20 anos aqui, ó, brigando numa linha horizontal e estamos nos embalando, ninguém sabe o que fazer. Temos tecnologia, nós temos tudo na mão e nós não fizemos nada. E os nossos jovens não fazem nada, nós adultos não fizemos nada, porque nós esperamos do governo, nós esperamos da empresa, nós esperamos tudo. Nós esperamos que alguém crie um emprego, nós esperamos que alguém nos ensine, nós esperamos que alguém nos mande, nós esperamos tudo. E nós não temos capacidade de criar nada novo. Nós não temos capacidade de trabalhar sob pressão, nós não temos capacidade de conviver com as pessoas, nós não temos capacidade de trabalhar um sentado na frente do outro, nós não temos capacidade de compartilhar conhecimento, nós vamos buscar conhecimentos e guardamos para nós. E aí eu parti nesse, né? E aí ele disse assim, o que tu acha que está faltando? Daí eu disse assim, olha, nós precisamos de profissionais soft skill. Aí ele disse assim, você não quer me mandar teu currículo? Aí eu disse, quero, posso, né? Aí eu mandei para ele, questão de 10 minutos me chamou de volta. O teu currículo é muito bom, gostei muito do que você está fazendo, tal. Não quer entrar na GEL? Eu, manda o link, né? Não sei o quê. Ele mandou o link. Eu conheci, eu olhei, eu não entendi muito bem, daí eu chamei ele, fui tentar entender o que era. Ele disse, eu quero que você seja coordenadora no Brasil. Eu, mas o que é isso? O que eu preciso fazer?
eu quero que você diga sim, depois eu te digo o que você faz. Tipo, tá, eu quero, tudo bem, aceito, né? Desafios, é assim que sou movida. Aí eu aceitei ser coordenadora, né, da GEL no Brasil, e daí eu passei a fazer isso. Aí, em dezembro, eu recebi a primeira incumbência. Eu preciso que você faça uma webinar para nós sobre cooperação e colaboração de professores. Oh my God! Lá fui eu, né? E aí, 2 dias depois, assim, VaptVupt, né? 2 dias depois estava eu lá com o webinar, né? E aí fui, apresentei tudo, e aí a gente começou. Aí chegou janeiro, ele disse, você tem que fazer uma conferência internacional no seu país. Eu nunca fiz isso, mas tem que fazer. Ok, vamos lá, né? Então comecei a trabalhar sobre isso, né? Na GEL também, fazendo essa conferência, para seguir nossos objetivos. E aí, em janeiro mesmo, eu fui nomeada coordenadora internacional da GEL, né? Eu sou uma coordenadora internacional da GEL, ou seja, da parte da Europa. Eu peguei a parte da Europa, me foi dada a coordenação da Europa, então hoje, qualquer pessoa que me procura, eu posso indicar para a GEL, né? Que é essa parte que está fazendo. E aqui, então, semana passada, né, nós fizemos o lançamento fizemos a pré-conferência, que a nossa conferência está prevista para julho, mas aí a gente não sabe, que nós temos toda essa questão da Covid. Então, também aí um caso meio, inédito isso, seria uma conferência híbrida, que ela vai ser, seria a primeira conferência híbrida que nós teríamos, internacional, da GEL, no Brasil e Índia, ao qual vai ter uma parte que vai estar presente, uma comitiva, que a comitiva vai estar no Brasil e vai ser transmitido para o mundo. Tudo que a comitiva da Índia e de N países vão estar no Brasil, e aqui do Brasil também a gente vai estar aqui, num determinado local, e vai ser transmitido para o mundo. E a conferência, por sua vez, os soft skills, vai ser o tema central, né? E os lifelong learning, que é as profissões que realmente está faltando. Então, aqui foi semana passada, a gente fez esse lançamento, né, dessa pré-conferência, que foram os momentos da conferência, né? E hoje eu digo, a minha vida hoje é essa. Como eu falei, trabalho home office, bagunça, isso aqui, o webinar, a minha vida é isso daqui. Como eu falei antes também, eu tive um webinar hoje às 4h30 da manhã, eu tive uma às 8 da manhã e agora às 9h30 com o Marco. Mas eu sou muito grata por tudo isso, me dá satisfação. E às vezes as pessoas dizem assim, ai, você tem sucesso. O que é sucesso para você? Aí as pessoas confundem sucesso para alguns é dinheiro, né? Geralmente é dinheiro. Aí eu pergunto, mas o que é sucesso para você? Não sei o quê, é viagem. Bom, viagem a gente não está viajando. Dinheiro, eu não estou vendo, eu não sei. Só se está entrando numa conta que eu não estou sabendo, tá? Isso é sucesso para você? Mas eu vejo, não sei o quê. Bom, então sucesso é aquilo, para mim, é aquilo que te deixa feliz. E é aquilo que tu consegue fazer alguém feliz. Então, para mim, isso é sucesso. Agora, eu não vejo. Eu acho assim, você tem que fazer aquilo que você gosta. Concordo. Dinheiro é importante, sim. A gente não consegue viver sem dinheiro de forma nenhuma. Se alguém consegue viver sem dinheiro, eu preciso de uma dica. Que aí eu preciso, porque eu não aprendi, eu tenho muito que aprender ainda, né? Então, assim, eu tenho muito, mas muito, muito para aprender, muito. E eu tô aqui, né, tentando compartilhar alguma coisa do pouquinho que eu sei, que eu tenho muito ainda para aprender, muito para aprender com o continente asiático, que eles têm uma cultura muito diferente da nossa. Então, essa multicultura, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender eles, mas nós temos que ter a hombridade que nós estamos separados por milhas e milhas, mas ao mesmo tempo a tecnologia nos faz tão próximos. Então, nós temos que ter essa tenacidade e essa
persistência de tentar entender os povos. Quando você consegue entender os povos, você consegue se dar muito bem. E tu consegue fazer boas conexões e bom compartilhamento de conhecimento, porque eles têm muito conhecimento, eles transitam por muitas áreas, ao qual nós no país não fizemos isso. Nós somos numa linha reta. Eles migram por muitas áreas. Eles são muito pontuais, eles são ávidos por conhecimento. Eles têm aula de segunda a segunda. Você escolhe se quer ter aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou sexta, sábado, domingo, você escolhe. As bibliotecas ficam abertas a semana toda, tanto é que as webinars eu tenho no sábado, domingo, qualquer dia da semana, em qualquer horário. E você faz uma webinar em sala fechada, como a gente diz, que às vezes são palestras para os alunos, as salas estão cheias de alunos. Cheia, que eu digo, é 30, 40 alunos. Sim. Eu fiz uma webinar outro dia para Filipinas também, tinha 198 pessoas assistindo. Uau! Então, assim, é uma cultura muito diferente da nossa. Nós temos uma barreira de comunicação, que é o inglês e tal, mas ainda nós temos que superar outras questões, que não é só a barreira de inglês. Nós temos uma questão um pouco nós somos muito comodistas. E daí é fácil você dizer que uma pessoa tem sucesso e outra não, mas nós somos comodistas. Por exemplo, sábado de manhã eu preciso descansar, eu preciso dormir até meio-dia. Tudo bem, todo mundo precisa descansar, mas e aí tem coisas que a gente precisa rever, tá? Muito obrigado, Marco, foi uma honra estar aqui com você, eu estou à disposição, espero que eu possa ter contribuído com algumas coisas e estou aqui para aprender com você. Foi ótimo, tá? Todo mundo deve ter gostado e todos os que virão a nossa apresentação, porque fica lá no site disponível. Posso parar a apresentação? Pode. O que eu tinha para dizer assim, falar, eu estava na conferência, na pré-conferência e tudo, tenho acompanhado a GEL. Eu acho um trabalho muito fantástico, dou os parabéns, B, e agora eu entendo o porquê desse envolvimento, desse movimento que tu faz dos desafios. E assim como você, eu achei na hora, assim, quando você falou, tenho que fazer e tal, eu disse, não, e tudo. Mas realmente, eu concordo com uma coisa que fica da tua apresentação, que é muito importante. Você é ímpar, e esse registro que nós estamos fazendo aqui é mais do que webinar, porque deve servir de exemplo para muita gente. Desses trabalhos todos, eu vejo assim, tem um que eu me identifico muito, que eu até estava falando agora, a gente estava vindo para se inscrever e tal, até disse, quero que o meu filho participe desse com os jovens, porque na verdade, assim, nós velhos erramos, já com nós mesmos, estou falando dos brasileiros, tá? Nós já erramos com nós mesmos. Então, nós temos que corrigir isso nos jovens, tá? É interligar, primeiro, parar de sermos, não é nacionalistas, é burristas, vamos chamar assim, e abrir eles para o mundo. E outra coisa eu vou fazer uma mistura aqui, a gente corrige ao vivo aí, que é assim, nós temos que parar de morrer em vida. O que eu quero dizer com isso, usando o conceito de espiritualidade? Quando a gente quiser descansar mesmo, a gente morreu, vai descansar o resto da vida. A gente tem que adquirir esse dinamismo de algumas outras culturas, que é gostar de estudar, estudar não faz mal a ninguém, estudar, ler e estudar, porque estudo, na verdade, é leitura, é buscar conhecimento, 24 horas. Isso não tem porquê não. Posso estar cozinhando, posso estar aprendendo, posso estar vendo... Lifelong. Isso aí. Tá? Isto é importante, tá? Porque hoje, como tu falou, e esse último trabalho que tu está fazendo agora desenvolver esses skills com os jovens, assim, tá? E uma coisa que eu achei interessante, que mostra isso, que eu quero que tu fale um pouquinho, mas é rápido, e por isso que eu vou comentar, é assim, ó. Imagina aquela criança que ficou 1 ano com um professor de matemática. E agora, embora por trás disso tu não tenha sido direto, porque tem muitas coisas na tua vida, tu é doutora em contabilidade, ou seja, tu ama matemática. Isso assim, aí eu vou te dizer, ainda eu tenho um sonho de ser professora de matemática. Matemática
coisa mais fácil que tem de estudar. Porque na matemática, teoricamente, matemática, 2 mais 2 vai ser 4. Perfeito. Português tem as exceções. É isso porque com acento, sem acento, junto, separado, tem todos aqueles porquês, tá? Matemática, você tem que aprender, tem que a entender os números. E os números falam muito. Os números têm poder de falar. Sim. Tanto é que eu dou, a minha disciplina que eu dou na faculdade, que eu mais adoro, é a análise das demonstrações financeiras, que você só trabalha com números. Eu digo para a gurizada, eu chamo de gurizada meus alunos, porque eu sempre digo, gurizada, vocês moram no meu coração. Os números falam, se você apertar um pouquinho, eles choram também. Eles Certo. revelam tudo, tudo. Você tem que saber interpretar os números. Os números são as coisas mais importantes. Tanto é que se você colocar na gestão, por isso que eu digo, matemática, 2 mais 2 é 4. Na gestão, uma estratégia de gestão, 1 mais 1 não é 2, é 11. Boa, boa. Então, aí que está a questão. Não, e assim, ó, é importante, tá? Porque daí tem a ver com os nossos trabalhos, fora dessa parte de atuação como educadores, que é assim, hoje tem um grande desafio no mundo que é justamente ciências de dados. Por quê? Porque justamente ela trabalha com essa quantidade imensa de dados que faz com que seja difícil para muitas pessoas, isso que tu falou, trabalhar com os dados, tá? Tanto que é As pessoas difícil não ter querem, informação. porque você tem que sair de uma linha. Lembra que eu disse, nós estamos numa linha Uhum. aqui, ó. E aí eu digo para os meus alunos, você tem que sair da caixinha, do quadradinho. Não é sair da casinha, como eu digo para eles. Você Isso. tem que sair da caixinha, tá? Que 2 mais 2 é 4, ok? Agora vocês estão pensando estrategicamente, tá? Vocês têm que interpretar esses dados, esses números. O que esse número está te dizendo? Tanto Você tem que que aprender a fazer a leitura dos dados. Ah, eu sou experto em informática, ok? Eu faço planilhas assim que misérias. Ah, ótimo. Agora, o que esses números ali tá? O que esses dados aí que você tirou? O que ele me diz? Ai, não sei, professora, é a fórmula. Tá, mas o que essa fórmula quis te dizer? Aí eu digo, verdade. ó, se eu sou teu gestor, você me apresenta essa planilha ali, eu te corto o pescoço. Mas Te sabe corta o que pescoço. Porque tu daí eu tá vou dizer, certo. bom, aí eu vou no YouTube e eu vejo como faço essa fórmula e eu faço. Agora eu quero que tu me diga o que esses dados estão me representando, né, dentro da minha empresa. O que esses dados falam? O que Certo. esses dados numa pesquisa acadêmica revelam? Aí eu faço uma pesquisa, fiz uma pesquisa com 800 pessoas. Oh, muito bem. O que essa pesquisa te trouxe? Ah, eu fiz um gráfico que 80% é jovem, 40% é não sei o quê. Ah, mas tem uma série de análises que eu posso fazer dentro disso que a matemática te faz revelar dados muito importantes. As pessoas não tiram isso. Tanto que eu considero dois desafios, tá? Tanto privado quanto público. Por isso, dois. Um é que os governos vão ter que aprender a fazer ciência de dados, o que é muito custoso, já que eles representam a média da população. E as empresas privadas, para saírem dessa crise através do empreendedorismo, através de um monte de coisa, também terão que usar ciência de dados, já que a gente precisa movimentar muito mais pessoas, já que todo o dinheiro, todo o sistema não é que vai tá escasso. Então eu preciso pensar de forma diferente, e aí eu preciso de dados. E isso vai ser o grande desafio agora no início pós-pandêmico do século XXI. Então acho que são E digo mais, tem empresas que estão num patamar bom economicamente hoje, mas elas não têm 5 anos de vida. perfeito. Porque elas estão atreladas àqueles dados fixos, sem interpretar aqueles dados. E aí ela não está inovando, ela não está fazendo nada, ela não está interpretando o mercado e está com falta desses profissionais que façam todas essas atividades. Aí ela será uma empresa
falida. Aí vem a Covid é culpada, o governo é culpado, né? A economia do mundo, mas não é a ociosidade dentro da própria organização que leva as empresas a isso. E Verdade. aí tudo bem, é a ociosidade, é essa resistência, o eu sei, eu sei, eu fiz há 50 anos atrás. Não serve mais. Não serve mais aquilo que quando você estudou, que eu fiz a minha graduação, me formei em 2001, aquilo que eu aprendi lá, se eu ficar atrelada àquilo, hoje não serve para nada. Verdade. Verdade. Sim, ó, então, tá dentro do nosso horário agora. Eu fico muito feliz de novo e ligando esses últimos comentários nossos e toda a apresentação, pode ver que usando de novo o seu exemplo de tenacidade, assim, é isso realmente que falta, tá? Em quantidade. É pessoas que não desistem, pessoas que vão buscar o conhecimento, pessoas que conseguem ver e ligar. Eu até estava num outro curso essa semana, o passado e o presente sem menosprezar um ao outro. Porque existe um problema nosso, e eu vou fazer como é que é, ser parafraseando, ou seja, montando uma analogia aqui, justamente com tudo, essa riqueza de informação que vocês nos trouxe, que é assim, a gente olha do lado de cá, da América, né, e principalmente no Brasil, com todos os problemas dele, para a Índia, e tu fica imaginando pessoas, assim, de tudo quanto é jeito, um caos. E aí tu pensa assim, ó, como eles, exatamente isso, como eles evoluíram e eles criaram esse conceito de gel e nos convidaram. E quanto que nós é que ficamos parados. E isso é que faz brutal diferença no crescimento e desenvolvimento do próprio país, tá? Que tem a ver com tudo isso que a gente falou. A gente espera, a gente desenvolveu um sistema de espera muito grande, e foi disso que a gente falou aqui. E essa é Comodismo, como. comodismo. Então, assim, E ó, aí, assim, por exemplo, semana passada também fiz uma apresentação dos países, os únicos países que tiveram um PIB positivo o ano passado. Japão, China, Índia. ah, isso é um exemplo. Olhe bem, três PIB positivo e muito abaixo do que era o normal deles, tá? E aí nós ficamos com o nosso orgulho americano aqui, né? E eles estão, ó, correndo atrás, correndo atrás. E ainda é que nós estamos atrelados àquele conhecimento que nós temos dele, que nos passaram há 10, 20 anos atrás. É que nem tu, fomos tomar água junto. É, eu estou na terceira webinar hoje e eu falo, É, tu professor é um imagina. problema. Professor é um problema. Assim, ó, realmente, dá os parabéns. Obrigado, B, pela Eu que agradeço. apresentação. Foi um prazer. Acredito que todos que estão nos ouvindo e todos que vão vir a ouvir também vão ver isso, tá? Logo em seguida eu vou postar, vou te mandar o link também. Então, de novo, eu agradeço, tá? Vou fechar aqui. A gente pode depois continuar conversando, então. Tá. Muito obrigado, Marco. Estou sempre à disposição também. Deixa eu só aqui. Deixa eu sair aqui. Quem é que tá aqui? Deu, parei.